Fala galera! Então, essa é a nossa quarta aula do curso Doutrinário Umbandista. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plano espiritual da Umbanda e suas falanges. O plano espiritual ele é uma realidade em qualquer vertente. E a Umbanda não é a parte de tudo isso, acredita que existe um plano espiritual que se contrapõe ao plano material. Seguindo muitas teorias de Platão que trouxe a ideia do plano das ideias, seria muito próximo a isso. Um local onde tudo que existe aqui também existe lá, só que de modo mais sublime. Esse seria o que nós chamamos de plano espiritual. Uma coisa que é interessante que todos vocês compreendam é que o plano espiritual e o plano material da Terra formam uma coisa só que em vibrações diferentes. O plano material e o plano físico ele existe ao mesmo tempo. A vibração de cada um é o que o diferencia. O plano material ele é mais denso, né? Ele é feito de matéria. É diferente do espírito, que é feito de éter, de uma substância que seria muito mais sutil, que compõe todo o plano espiritual. Então, quando os espíritos falam da orbe, quando os espíritas falam do orbe, entendam o orbe como tanto o plano físico quanto o plano espiritual, tá bom? Os dois se contrapõem. A Umbanda, ela tem no plano espiritual toda a crença de umbral. É por isso que as obsessões elas ocorrem muitas vezes, porque o lado de lá e o lado de cá é um só. Só que se nós vibrarmos na mesma frequência de uma determinada entidade do plano espiritual, ela se aproxima. As obsessões funcionam assim. A gente vibra numa vibração similar a um sofredor, a um obsessor, a por exemplo, um viciado em algum tipo de comportamento. E quando nós praticamos um comportamento similar, nós ficamos na mesma frequência e por aproximação energética existe uma interação, uma troca entre esses dois planos, tá bom? A Umbanda ela tem o que nós chamamos de falanges. O que seriam falanges? Falanges são agrupamentos de espíritos que vêm trabalhar dentro das hostes de Umbanda com um arquétipo. Então, a Umbanda é até um pouco militarizada, porque falange é um termo de milícia, relacionado com o exército, né? Então, por exemplo, aqui eu separei para vocês, nós temos os caboclos, nós temos as ciganas, as pretas velhas, as pombagiras, nós temos os exus, os ciganos, os pretos velhos, os malandros. Todos esses arquétipos são falanges dentro da Umbanda. Então, por exemplo, você vai ter a pombagira sete saias ciganas, é um agrupamento de espíritos que atuam dentro daquela irradiação. Você tem, por exemplo, uma vovó cambinda, são espíritos que atuam baixo aquela vestimenta. Isso é interessante ressaltar, porque vocês podem ir no mesmo terreiro e ter dois médiuns incorporados com um voxico e são dois espíritos diferentes. Como o fato de você ter atendido num terreiro por um seu Zé Pilintra, em outro por outro Zé Pilintra, não quer dizer que necessariamente sejam a mesma entidade, muito provavelmente não será. Tá bom? Então, a Umbanda, como é que eu vou interpretar então as falanges, Gilberto? O Marcelo me ensinou há muito tempo atrás uma definição que eu guardo como base. Por exemplo, existe a Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição relacionada à saúde. Quando um profissional da Santa Casa de Misericórdia bate a sua porta ou você conversa e ele se apresenta, ele fala o quê? Santa Casa de Misericórdia. Outro funcionário vai falar a mesma coisa. Eles são as mesmas pessoas? Não, eles são diferentes. Mas eles estão trabalhando, então eles passam a ser parte daquela egrégora. Assim como os ciganos, os pretas velhas, as pombagiras, os herês. Cada entidade vai agrupar esse arquétipo e vai enriquecer à medida das suas experiências. Então, todo preto velho chico vai sempre atuar dentro de uma determinada linha, porque eles manipulam a mesma energia, o mesmo mistério divino, mas com as suas particularidades, porque ele tem uma história, uma particularidade que ele leva para o seu trabalho. É igual às organizações aqui no plano material. Normalmente existe uma cultura dentro das organizações que vai suprir todos os funcionários. Só que cada funcionário vai reagir dentro da sua personalidade.
Por mais que exista uma egrégora ali que seja mais ou menos igual em todos os sentidos, tá bom? Então essas são as falanges de Umbanda. A partir de hoje, pelos próximos dias, nós vamos estudar linha a linha da Umbanda. Onde a gente vai falar sobre os pretos velhos, os caboclos, os herês, as pombagiras. Nós vamos falar também dos espíritos. O que faz um espírito se tornar uma entidade? Coisas que são muito importantes dentro da nossa religião de Umbanda, tá bom? Então, uma outra curiosidade muito interessante eu quero que vocês saibam. Os nomes que as entidades carregam, eles carregam mistérios, eles carregam formações que aquele espírito apresenta. Então, pelo nome, você conhece muito de uma entidade. Então, vamos pegar, por exemplo, Vô Chico de Aruanda. Vovô, os espíritos que se apresentam como vovô, eles expressam uma sabedoria muito grande. Na Umbanda existe uma hierarquia muito velada, nós é que não percebemos. Quando um espírito se apresenta como pai, ele mostra que ele é um espírito velho, um espírito ancestral, um espírito sábio. Um espírito que aprendeu com as diversas experiências que teve. Quando um espírito se apresenta como vovô, ele está automaticamente dizendo que ele carrega tudo que um pai carrega em quantidade maior. Ele é mais sábio, ele é mais velho, ele é mais experiente. Então, pelo respeito que nós temos aos ancestrais, os babas, né? Nós tratamos o vovô com, não que ele seja melhor, mas com uma certa devoção maior. Porque ele carrega um título de superior, de vovô. Então, o Vô Chico. Chico é um mistério de Umbanda. Os espíritos que trabalham com Chico relacionam-se com Francisco de Assis. A relação com a doçura que aquele ser nos é contada, a relação que ele tinha com todas as pessoas, com todos os animais, o amor a Deus, o amor à criação, a humildade. Então todos os espíritos que se manifestam com esse nome vão ter essas características, a humildade, a doçura, o respeito à vida, que Francisco de Assis, pelo que nos conta, tinha. De Aruanda. Aruanda é uma colônia espiritual ligada às egrégoras de Umbanda, mas ela também representa na cultura umbandista o céu. Ou seja, é um espírito iluminado de alto grau que vem lá de Aruanda, ou seja, que vem lá do céu para prestar o seu serviço. E isso, gente, vale para qualquer entidade. O nome dela vai mostrar as atuações dela. Então, uma outra característica, por exemplo, Maria Padilha do Cabaré. Maria Padilha é uma linhagem de pombagira, né, as Marias. Padilha está relacionado com o elemento ígneo. Então, a maioria das padilhas elas vão trabalhar o fogo em algum dos seus níveis. Algumas vão relacionar esse fogo às emoções. São padilhas que trabalham o emocional dos filhos. Algumas o desejo, algumas o próprio elemento físico do fogo. Elas sempre estão relacionadas a essa essência ígnea, em algum grau, em alguma frequência desse elemento ígneo. Do cabaré. As pessoas associam cabaré com prostituição, com coisas do tipo. Não, significa que essa entidade, esse ser, vai trabalhar o elemento ígneo, a transmutação, a transformação, entre outros níveis, a nível sexual, curando desequilíbrios, trabalhando o emocional, trabalhando o chakra básico dessas pessoas, trabalhando o desejo, trabalhando tudo ali, respeitando, ajudando, auxiliando. Então, cada entidade vai trabalhar. Isso é o que nós chamamos de a cabala dos nomes da Umbanda. Que são, se você pegar e escrever o nome de uma entidade e tentar entender a fundo o que aquele nome carrega, você vai conseguir compreender o que cada entidade faz e a linha de trabalho que ela pertence. Por exemplo, Tranca-Ruas. Tranca-Ruas é um Exu ligado a Ogum. Isso nos foi ensinado há muito tempo nas 7 linhas de Quimbanda, nos livros mais antigos que separavam a Umbanda da Quimbanda. Associavam Tranca-Ruas com Ogum. Mas de onde que surgiu essa associação? Ogum é o Senhor dos Caminhos. Ogum trabalha os caminhos, Ogum trabalha as estradas. Tranca-Ruas está relacionado ao espírito que vai trancando, fechando os caminhos errados, os caminhos equivocados. Tranca-Ruas vem fechar tudo aquilo que não deve ser cruzado. Tranca-Ruas vem pôr limites. Então ele trabalha o mistério de Ogum no sentido de negativo. Não no sentido de ruim, mas no sentido de fechar, de travar.
A esquerda trabalha com esse mistério que a gente chama de anulador. A esquerda ela vem retrair os excessos, os vícios, ao mesmo tempo que a direita vem impulsionar as virtudes, impulsionar a evolução. Então, galera, a aula de hoje foi só um pouco de introdução sobre as falanges de Umbanda e sobre o plano espiritual dentro da Umbanda. Então, que Oxalá abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.